Olá a todos. Vamos agora resolver a questão 10 que caiu no ENAD de 2002 de Engenharia Elétrica. O assunto envolve estabilidade angular. Temos aqui um sistema composto por três barras. Na barra 1 a gente tem um gerador, entre a barra 1 e 2 esse transformador, entre as barras 2 e 3 um par de linhas de transmissão, sendo que a barra 3 é uma barra infinita. Temos aqui as características do gerador síncrono trifásico de 60 Hz, 20 kV, 2 polos e constante de inércia igual a 2 segundos. Aqui nesse lado aqui a gente tem os dados do sistema. Então, por exemplo, aqui ó, a tensão na barra infinita ela vale 1 PU, né? A tensão terminal do gerador vale 1 PU também. A potência transmitida pelo gerador é 1 PU, então sai 1 PU de potência aqui desse gerador. E aqui ele está dando as reatâncias do gerador, que é 0,5 PU, a do transformador 0,1 PU e a reatância de cada linha 0,5 PU. A outra informação que ele nos dá aqui é que um curto-circuito trifásico vai ocorrer junto ao barramento 2, conforme indicado na figura. Então, na ocorrência desse curto-circuito, esses disjuntores C e D eles vão abrir, só que eles são instantaneamente religados, de forma que a topologia da rede não vai ser alterada. Essa questão tem 4 itens, A, B, C e D. Tá? Vamos fazer de um por um. No item A, ele quer saber o tempo máximo de abertura dos disjuntores para que o gerador permaneça em sincronismo com o sistema, em função das condições operativas já descritas. Então, primeiramente, a gente vai achar o ângulo máximo, certo? Que é possível fazer essa comutação dos disjuntores, tá? Que é por essa fórmula aqui. Ela é em função do ângulo inicial do gerador, esse ΔZ. Tá? Lembrando que ela tem que estar em radianos. Depois a gente achando esse ângulo máximo, joga na fórmula do tempo máximo que vai ser colocado aqui. Tá? Então, para quem ainda está em dúvida nesse assunto, isso aqui trata mais é o tempo que os disjuntores têm que atuar para não tirar o gerador do sincronismo. Tá? Se alguém está em dúvida sobre esse assunto, assista esse outro vídeo que está aqui no card para você ficar por dentro. Como a gente viu na fórmula, a gente vai precisar desse ângulo inicial do gerador, o ΔZ. Tá? Achando o ΔZ, a gente vai poder resolver o nosso problema. Então a gente vai calcular o ΔZ, colocar ele dentro dessa fórmula aqui, porque aí a gente vai ter um ângulo máximo e o ângulo máximo a gente joga aqui dentro do tempo máximo. Aqui no canto inferior esquerdo a gente tem o diagrama de impedância. Está aqui o gerador, a reatância do gerador vale 0,5. Entre as barras 1 e 2 temos o transformador com reatância de J01. Aqui o par de linha de transmissão, sendo que a reatância é J05 para cada uma, e na barra 3 a barra infinita, né, que é representada por uma fonte sem impedância. Do jeito que está disponibilizado esse diagrama, para a gente achar ΔZ, primeiro a gente vai ter que achar o ângulo θ. O ângulo θ é a fase da barra do gerador, certo? Onde está a tensão terminal. Para achar o valor de θ, a gente vai ter que recorrer a fórmula da transferência de potência. Então é o seguinte, ó, a potência transferida da barra 1 para a barra 3 vai ser dada por quem? É a tensão da barra 1, ou seja, o módulo da tensão da barra 1, vezes o módulo da tensão na barra 3, dividido pela reatância entre a barra 1 e a barra 3, né, que multiplica o seno da diferença angular. Mas olha só, eu sei que aqui pelo diagrama, né, a gente sabe que a barra 3, que é a barra infinita, o ângulo é zero. E na barra 1, o ângulo que a gente está procurando é θ. Então, aqui vai ser o seno de θ, certo? E aí é jogar na fórmula. A gente sabe que a potência transmitida pelo gerador foi dado lá nas informações que ela está valendo 1 PU. Então, olha só, a barra 1, a gente sabe que é 1 PU. Então, aqui é 1 PU. A barra 3, né, a tensão na barra infinita, sabemos que é 1 PU também. Aí precisamos desse valor, da reatância entre a barra 1 e a barra 3, que nada mais é que a impedância equivalente, né, entre a barra 1 e a barra 3, que é isso daqui, ó. Tá? Então, é a impedância do transformador que está em série com esse paralelismo de linhas.
cujo resultado aqui, né, vai ser J035PU. Fazendo a conta aqui, o que a gente tem? Então, vai ficar 1 vezes 1, né, dividido por 0,35, multiplica seno de θ, e isso aqui vai ser 1. Tá? Então, temos aqui que o seno de θ, ele está valendo 0,35. Então, jogando na calculadora, né, o arco cujo seno é 0,35, então a gente vai ter aqui um valor aproximado de 20,5 graus. Agora que a gente já tem o valor de θ, né, que é 20,5, para a gente achar o delta zero, o que a gente vai fazer? A gente vai achar essa corrente aqui, tá? Aqui circula nessa rede. De posse dessa corrente, através da queda de tensão nessa reatância, a gente vai achar a tensão desse gerador, tá? Tanto em módulo quanto em ângulo. Tá? Então a nossa corrente vai ser dada por quem? Ó, a corrente vai ser a diferença de potencial entre as barras 1 e 3, dividido pela reatância equivalente entre as barras 1 e 3. Então, na barra 1, a gente tem a tensão de 1 PU fase, 20,5. Na barra 3, que é a barra infinita, a tensão é 1 PU fase 0 graus, dividido pela reatância entre as barras 1 e 3, que a gente já viu que é J035. Jogando então na calculadora, a gente vê que a corrente vai ser 1,014 fase 10,2 graus. Tá? Então, essa é a corrente que está circulando nessa rede aqui, antes da falta. Então, para a gente calcular a tensão do gerador aqui, certo? Essa fonte EG, como é que vai ser o processo? Então, vamos usar a lei das malhas de Kirchhoff, né? Então, a tensão EG vai ser essa tensão nos terminais, VT na barra 1, né? Que é 1 fase 20,5, mais a queda de tensão nessa reatância do gerador síncrono aqui, certo? Que é J05. Então, é J05. Aqui a gente vai ter que multiplicar pela corrente que a gente acabou de encontrar, né? Que é vezes essa corrente I aqui, certo? Que a gente acabou de calcular aqui. Então, vamos jogar na calculadora agora. E a gente obtém a tensão interna do gerador como 1,19 fase 45,07 graus. Tá? Então, o que acontece? O nosso delta zero, que a gente está precisando para jogar lá na fórmula, vai ser 45,07 graus, só que a gente tem que usar o valor dele em radianos, né? Então, em radianos, a gente tem o valor de delta zero igual a 0,786 radianos. Antes da gente continuar, deixa eu falar só uma coisa rapidinho aqui. No gabarito oficial, que está divulgado pelo MEC, pelo INEP, ele colocou aqui esse valor de 0,2. Tá? Então, essa reatância de 0,5, que é a do gerador aqui, ele usou 0,2. Obviamente que deve ter sido um equívoco deles aí, né? Porque se eles forneceram esse valor, tinha que ser o próprio 0,5, tá bom? Então, não estranhe aí, para aqueles que forem consultar o gabarito oficial, vai aparecer esse valor 0,2 e, consequentemente, um valor diferente aqui. Tá? Mas vamos usar o mesmo valor que ele forneceu no exercício. Então, agora que já tem o valor de delta zero, vamos usar essas fórmulas para a gente achar o tempo máximo. Então, a gente tem o que o delta zero vale 0,786, vamos jogar ele aqui dentro. Aqui a gente encontrou que o valor de delta máximo vai ser 1,156 radianos, tá? Agora, esse valor a gente vai jogar nessa outra fórmula aqui para achar o tempo máximo. Para a gente usar essa fórmula do tempo máximo, já sabemos que o H, a constante de inércia do gerador, é 2 segundos. A potência mecânica vai ser igual à potência elétrica, já que não tem perdas, né? E a gente sabe pelo enunciado que ela vale 1 PU. Está faltando a velocidade síncrona, tá? Para a gente jogar na fórmula. Então, como é que a gente faz? Com uma máquina de dois polos, o que a gente tem?
A gente sabe que a rotação em RPM é dada por 120F, que é a frequência, sobre P, tá? Então, a gente sabe que aqui a gente tem 120 vezes a frequência, que é 60 Hz, dividido por 2, né? Já que a máquina tem dois polos. O que resulta em 3.600 RPM. Só que para jogar na fórmula, a gente precisa desse valor em radianos por segundo, certo? Para poder jogar aqui dentro. Então a gente vai ter que transformar RPM para radiano por segundo. Então temos aqui, né, que a nossa rotação é 3.600 RPM, né? Então a gente sabe o quê? Que uma rotação por minuto seria o quê? Uma rotação completa, né? Em um minuto. A rotação completa a gente sabe que são 2π radianos. Em um minuto são 60 segundos. E aí, fazendo as contas aqui, a gente acha que a velocidade síncrona são 377 radianos por segundo. Agora sim a gente tem todas as informações para jogar aqui na fórmula do tempo máximo. Então a gente tem essa expressão aqui, né? Joga tudo aqui na fórmula do tempo máximo, os valores que a gente já tem, e vai resultar num tempo de 88,6 milissegundos. Tá? Então, esse é o tempo que os disjuntores têm para poder abrir sem que o gerador síncrono perca o sincronismo. Sendo assim, está respondido o item A da questão, certo? Então, acabamos de resolver o item A. Lembrando que se você for olhar a prova que está disponível no gabarito do MEC, certo? O valor é outro, né? Mas conforme eu já expliquei por quê, tá? Vamos fazer o item B agora. No item B, ele quer que a gente desenhe essa curva aqui, potência elétrica em função do ângulo delta, do critério das áreas iguais nas condições do curto-circuito que aconteceu. Que nada mais é do que isso daqui, tá? Então temos aqui a potência elétrica em função do ângulo delta, certo? A gente viu que é uma curva, é uma meia senoide que a gente tem aqui. Aqui a gente tinha o ângulo inicial, delta zero, o ângulo máximo que a gente calculou, tá? Então, de acordo com o critério das áreas iguais, essa área A1 aqui, que está embaixo da potência mecânica, aqui, ela tem que ser igual a essa área A2, que está acima da potência mecânica, mas também embaixo da curva da potência elétrica. Nessa ocasião, certo? Atendendo esse critério das áreas iguais aqui, o gerador não vai perder o sincronismo, tá? Agora, se essas áreas não forem exatamente iguais, seria perdido. Então, olha só, se esse ângulo máximo que a gente calculou é o ângulo que permite que essas duas áreas sejam iguais. Agora, vamos supor que os disjuntores não atuem, certo, no tempo correto, esse ângulo máximo ele vai continuar aumentando para cá, e aí você teria aquela situação que a área 1 não seria igual à área 2, tá? Então você teria uma área 1 maior que a 2, aí o gerador perderia o sincronismo. Aqui no item C ele está perguntando, o tempo máximo de eliminação de curto-circuito seria maior, menor ou igual ao de outro gerador fisicamente maior que o considerado no item A? Justifique sua resposta. Essa é uma pergunta bastante interessante porque a gente pode usar essa fórmula do tempo máximo. Ele quer saber se um gerador fisicamente maior, qual vai ser a alteração do tempo dele. Se ele é fisicamente maior, ele tem essa constante de inércia H maior. Então, por essa fórmula a gente está vendo, se o H for maior, isso implica que o tempo máximo também é maior, tá? Já que o H está no numerador. Então, é óbvio, né? Basta a gente lembrar que um gerador fisicamente maior, né, é mais difícil você alterar a velocidade dele. Tá? Então, os grandes geradores têm essa vantagem, que o fato deles terem uma inércia grande é mais difícil deles perderem o sincronismo, porque se ele está girando na velocidade síncrona e acontece em curto-circuito, para ele acelerar, o gerador grande tem mais dificuldade de acelerar. Já o gerador pequeno
ele tem essa desvantagem, que ele perde o sincronismo mais fácil. Tá? Então, respondendo a pergunta aqui, né, ele quer saber se um gerador maior tem um tempo maior, menor ou igual. Tá? Então, obviamente que ele tem a vantagem de ter um tempo maior, né, pelo fato de ter mais inércia. E, finalmente, no item D, ele está perguntando na barra infinita, o que acontece com a tensão e a frequência. Então, é aquela questão de definição de barra infinita. Né? A barra infinita, né, por definição, é aquela barra onde a tensão e a frequência são constantes. Tá? Então, isso é por definição, que você é como se fosse um grande sistema elétrico, né, bem robusto, né, então você aproxima ele como se fosse a barra infinita, de tal forma que a tensão e a frequência não variam. Tá? Obviamente que é uma aproximação. Tá? Então, já que a questão está perguntando o que acontece com a tensão e a frequência, né, obviamente que elas vão permanecer constantes, né, pelo fato de ser uma barra infinita. Tá? Então, foi uma questão bastante que deu um trabalho, certo? Então, ele exige que a gente saiba o critério das áreas de iguais, sobre sincronismo, tudo mais ali. A gente analisar o diagrama de impedância também, certo? Tivemos que ver essa questão de circuito elétrico, uma série de coisas, tá? Então, obviamente que isso aqui não é uma questão simples de se fazer. Mas se você se deparar numa questão como essa, né, você vê que ela tem 4 itens. Esses 2 itens aqui, o C e o D, já é mais direto de responder. Tá? Então, se aparecer para você uma questão dessa, procura fazer, dá uma olhada bem se você consegue responder esses mais fáceis de imediato. Tá? E deixa esses mais complexos para depois, aí, para não ser uma coisa tão cansativa. Tá? Então, revisem essa questão aí, certo? Veja alguns aspectos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tá? Então, obrigado por terem assistido. Até a próxima.